E aí pessoal, eu sou o Milton e o assunto de hoje é middlewares no ASP.NET. O que exatamente vem a ser isso? Para começar a explicar para vocês sobre middleware, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona a internet. Então você está vendo aqui, você está aqui no seu computador e você digita alguma página, por exemplo www.youtube.com.br e dá um Enter. O seu navegador vai fazer uma requisição para um servidor na web. Esse servidor na web vai fazer alguma coisa aqui e te devolver uma resposta. Então, como eu sempre faço, trouxe aqui o termo em inglês e em português. Eu vou falar todos os termos em português, mas em geral você vai achar o termo como request e response. Então, request é a requisição e o response é a resposta. Então, o que é a requisição? A requisição é o que o seu navegador vai fazer para o servidor web. Ele vai requisitar alguma coisa, seja uma imagem, um vídeo, uma página, alguma coisa. Então ele vai falar, olha, me dá aí a página youtube.com. Aí o servidor vai entender, olha, ele está pedindo algo chamado youtube.com. O que a gente faz? Faz alguma coisa e devolve. O que a gente vai receber aqui é, em geral, uma página HTML com alguma coisa, imagens, etc. Nós estamos falando aqui no contexto do ASP.NET. No ASP.NET, a gente tem algo chamado de pipeline, que seria um encanamento. Nesse caso aqui eu vou usar o termo pipeline mesmo, porque encanamento você nunca vai encontrar por aí, mesmo não nesse sentido, não nesse contexto. Então o que seria o pipeline? Imagina que a sua requisição ela chegou lá naquele servidor, ele chegou aqui no servidor, então ele vai seguir um pipeline aqui dentro. Ele vai entrar, vai fazer algumas coisas, a gente está vendo algumas sombras aqui, já você vai entender. Então ele vai fazendo algumas coisas até que chega no final desse pipeline, quando ele retorna. Até aqui ele é requisição. Quando ele chega aqui, ele vai voltar como uma resposta. Aí ele continua fazendo outras coisas até chegar no final aqui, quando a resposta é devolvida para você, e aí o seu navegador vai exibir um vídeo, uma imagem, uma página HTML ou algo do tipo. Olha lá, agora a gente já está dentro do ASP.NET. Veja que a gente foi indo do mais genérico para o mais específico. A gente estava lá naquele pedido entre o seu navegador e o servidor, a gente entendeu o que foi feito. Então aqui nós vamos entrar em alguns conceitos. Então a gente já teve o conceito do pipeline, que é essa linha aqui, esse encanamento que a sua requisição segue até voltar como resposta. E esse pipeline pode ser subdividido em N middlewares, pode ter quantos você quiser. Aqui eu coloquei alguns mais simples de entender para explicar algumas coisas. Por exemplo, então vamos dizer que a requisição chegou. Então ele bateu aqui no primeiro middleware. O middleware que ele vai encontrar ou a ordem é você que especifica dentro do ASP.NET Core. Então, vamos supor que eu coloquei lá, que olha, eu quero que a requisição, assim que chegue, passe pelo primeiro middleware, que vai ser o de log. Eu quero que seja o de log. Então, ele vai fazer alguma coisa que eu vou especificar e depois eu vou falar, chama o próximo middleware. Então, vamos fazer o seguinte, faz de conta que chegou a requisição lá no seu site. E essa requisição pediu alguma coisa. Então, esse faz algo seria algo, você pode fazer o seguinte. Olha, anota aqui, quando a requisição chegar, eu quero saber o IP, data e hora e o que está pedindo. Legal. Aí ele foi lá, gravou no seu log, pode ser no SQL, no arquivo texto, onde quer que seja. Então ele gravou e falou, agora chama o próximo middleware. Legal. Passou aqui, por isso aquele sentido de encanamento. Passou aqui e passa para o próximo. Então quando ele passar para o próximo, ele vai encontrar o middleware 2, arquivos estáticos. Vai fazer alguma coisa, e aí já explico melhor, e vai chamar o próximo. Legal, chamou o próximo. O próximo é o que? É o MVC. O MVC também é um middleware. Dentro do ASP.NET, você pode ter o MVC e você pode ter outras coisas. O MVC ele é configurado como um middleware. Então, vamos dar um exemplo de um faz algo aqui do MVC. Quando a sua requisição chegar lá no MVC, ele vai olhar que tipo de requisição que é. Se é um GET, se é um POST, se é um DELETE, etc. Vai verificar o que foi pedido. Então, se você pediu lá o nome do seu site, /produtos, /lista, ele vai procurar para ver se esse caminho existe e se existir, vai fazer alguma coisa e vai devolver alguma coisa.
Isso de verifica se existe, vê o que tem que fazer, devolve o que tem que devolver, é tudo aqui dentro do MVC. Então, esse faz algo, na verdade, seriam várias outras coisas, e isso vai subdividir aí nos controllers, nas actions, que a gente pode ver em algum outro momento. Mas para quem não tem noção do MVC, seria isso, você pede esse endereço, no caso, /produtos /lista, o MVC que vai cuidar para você, o middleware do MVC, que vai cuidar para você de saber se isso existe e se esse caminho existe, o que deve ser respondido. Então, no nosso exemplo aqui, só temos 3 middlewares. Se tem só 3 middlewares, ele vai fazer o retorno aqui e começar a devolver a resposta. Poderiam existir outros middlewares e no último, sempre assim, sempre no último middleware, ele devolve. Então, ele devolveria aqui, eu poderia fazer mais algum código ainda e devolver a resposta. A resposta vai voltar para todos os outros middlewares, onde ainda dá para fazer mais coisa, como eu coloquei aqui de forma bem simplista. Mas então vamos lá, passou aqui, faz mais coisas. Bom, o arquivo estático olhou a resposta, não tem nada para eu fazer, joga para o próximo. Olha, o próximo é o log. Posso fazer mais coisa? Posso. Eu poderia colocar um log aqui da saída da resposta. Então eu teria aquele primeiro código onde eu fiz algo quando entrou, então poderia ter a data e hora de entrada e a data e hora de saída. Pode ser interessante, pode não ser interessante, é só um exemplo. E após terminar, no caso aqui do pipeline, o último middleware, que foi o primeiro, foi até o fim, voltou e agora ele é o último no retorno, ele devolve a resposta lá para o seu navegador e aí você vai ter na sua tela o que esse servidor mandou. Então, algumas coisas aqui. Primeiro, o termo middleware. Assim como o mouse a gente não traduz, pensa assim, middleware é isso aqui. É alguma peça Lego que eu tenho no meio desse pipeline, ou seja, desse encanamento, dessa linha de montagem, pode pensar dessa forma também. Então, o middleware faz alguma coisa e chama o próximo, até chegar no último. Algo que é interessante você perceber aqui é que, por exemplo, a ordem importa. Então, se eu mudar a ordem, eu mudo alguma coisa. Por exemplo, se eu coloco o arquivo estático antes do log e o log aqui no meio, o log só vai ser feito depois do arquivo estático e às vezes nem vai ser feito. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa que é o chamado curto-circuito. Então, a sua requisição chegou aqui, bateu aqui no primeiro middleware, fez o log, legal, foi lá e gravou, olha, alguém está pedindo tal coisa, data e hora tal. Legal, passa para o próximo, arquivos estáticos. O arquivos estáticos vai olhar o que foi solicitado. Olha, essa requisição está pedindo um arquivo .jpg. Se for isso, ele vai resolver aqui mesmo o JPG e não vai chamar o próximo. Ele tem o poder de fazer isso. O código, isso aqui eu coloquei simbolizando um código. O código que está aqui, ele pode simplesmente pular e devolver a resposta, que seria o curto-circuito. Então eu passaria pelo primeiro middleware, pelo segundo, então esse código faria alguma coisa, pularia a chamada do próximo, ou seja, não faria, e já devolveria aqui a resposta. Aí sim, a resposta voltaria para o middleware anterior, faria mais alguma coisa, no nosso caso de log, ele marcaria a hora, data e hora de saída, então talvez a resposta, foi a resposta ok, achei a imagem que a pessoa pediu, ou não achei a imagem que a pessoa pediu, e devolve a resposta. Então, isso aqui de forma simplificada é como funciona o middleware. Ainda nessa questão de ordem do middleware, eu poderia, por exemplo, colocar um middleware aqui no meio de autenticação. Então, a requisição chegaria, passaria pelo log, entraria na autenticação, a autenticação verificaria, tem permissão, não tem permissão. Se tem permissão, segue aqui no pipeline, ou se ele não tem permissão, ele já cortaria, faria um curto-circuito aqui e já devolveria a resposta. Ou seja, não sobrecarregaria o servidor fazendo algo que não é necessário, porque automaticamente aqui nessa barreira de autenticação eu já devolveria. Então, por isso que é importante a ordem que é feita. Eu vim aqui no Visual Studio só para mostrar para vocês como a gente pode configurar a ordem dos middlewares. Isso é feito no arquivo startup.cs, né? Olha aqui, startup da sua aplicação, aqui no método configure. Então, aqui ele até dá dica aqui, ó. Use este método para configurar o pipeline da requisição HTTP. Então, quando a sua requisição
chegar, ela vai bater aqui. Então no caso aqui, ó, ele vai usar esse use custom logger. A sua requisição vai para cá, aqui vai fazer alguma coisa e vai voltar para cá. Olha que interessante. A gente pode inclusive ter if else. Pode ser que faça uma coisa ou não. No caso aqui, se for development, se você tiver no ambiente de desenvolvimento, o seu pipeline vai ganhar isso daqui. Use Developer Exception Page. Ou seja, só vai usar isso aqui, o seu pipeline só vai ganhar esse middleware se for se estiver em desenvolvimento. Se não, vai usar esse daqui e esse daqui. E aí depois, mais um, ó, use HTTPS Redirection. Então, o que isso aqui está mostrando? Quando eu criei o log dessa requisição, eu ainda não tinha feito o redirecionamento do HTTPS. Então tem uma ordem. Se eu jogar isso aqui, o redirecionamento HTTPS, aqui antes do log, ele vai fazer primeiro, e quando você estiver criando o log, ele já vai ter modificado a requisição. Olha aqui, ó, os static files, são os arquivos estáticos que eu falei lá. Geralmente, isso é uma das primeiras coisas para desonerar a utilização do servidor. Ele nem vai precisar cair aqui e verificar as rotas, rotas ou coisas do tipo. Então, aqui ele já mata e devolve. Pensa que cada uma dessas linhas aqui é um desses blocos. Então você tem aqui, ó, vamos voltar no primeiro. Use custom logger. Poderia ser aqui, ó, use custom logger. E ele vai fazer alguma coisa e vai passar para o próximo. Qual é o próximo? Ó, se for desenvolvimento, o próximo vai ser esse. Se não for, vai ser esse e depois esse. Aqui embaixo, ó, use static files. Tá aqui, ó, arquivos estáticos. Faz alguma coisa aí e passa para o próximo. Ou cria um curto-circuito e devolve. Então é isso. É aqui que a gente vai configurar. Por isso que é importante a ordem aqui no configure do startup, porque é isso que vai configurar a ordem dos seus middlewares. Espero que eu tenha deixado mais claro isso, porque esse monte de palavras, geralmente quando você precisa explicar middleware, você já tem que falar também de pipeline, acaba confundindo muitos termos. Então, se não ficou tão claro, volta no vídeo, vê com calma, anota no papel, faz o seu desenho aí do seu pipeline. Com certeza vai ficar mais claro para você. Espero que essa dica valha aí ao menos um like. Se quiser deixar alguma dúvida, quiser complementar com alguma coisa, escreve aí nos comentários. Se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreve aí no canal que você recebe as notificações quando sair vídeo novo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigado!